e ele pinta. E quem vê não detecta que aquele jarro está ragado. Mas quando aquele jarro é exposto ao calor, ao fogo, então se aquela cera começa a ceder e começam a aparecer lá as ragaduras, não se diz? As ragaduras. Ou seja, intentou encobrir com algo, mas que depois volve a aparecer. Esse é o caso da persona que ela comete o pecado e ela coloca uma cera. Ela cobre o pecado. Ela intenta ocultar o pecado. Ela intenta esconder o pecado. Não é maneira. Porque você vai passar por el fuego. Então, você vai passar por pruebas, você vai passar por desertos, você vai passar por el fuego, e automaticamente esse fogo hará com que essa cera venga quê? A derretir e aparecer a rajadura. Está compreendendo? Então, nós teremos que pedir a Deus, ao Espírito Santo, que Ele nos quebre. Se é necessário que soframos para que Ele nos quebre, que Ele lo haga, mas que Ele nos haga de novo. Por isso que Jesus dijo, não se pone remiendo novo em roupa vieja. Não se coloca remendo viejo em roupa nova tampouco. Não dá. Vai aparecer. E vai chegar a hora que vai rasgar de novo. Então, nossa vida, ela tem que ser como esse barro que Deus ele tenha facilidade para trabalhar, moldear. Ele não pode encontrar em nós outros resistência. E essa resistência é o orgulho. O orgulho provoca uma resistência. De la persona não entender, de não reconhecer o erro de ela, não reconhecer o pecado de ela, não reconhecer que ela falhou. Então, se Deus não tem como moldear, porque ele é um barro que já está seco, um barro que já não se deixa manejar, não se deixa. Então, se Deus não pode obrar, Ele não pode trabalhar neste barro. Veja, você tem Bíblia aí? Abra aí. Veja o que Deus diz. Capítulo 13, verso número 15. 13, 15. Ele diz assim: oigam e prestem atenção. Não sejam o quê? Não sejam o quê? Altivos, em algumas versões, orgulhosos. Hã? Não envanecidos. Então, se ele diz, prestem atenção, oigam e prestem atenção. Não sejam altivos, ou seja, soberbos, arrogantes. Não sejam altivos. Pois o Senhor ha hablado. Deem glória ao Senhor su Deus, antes que Ele haga que se oscureça, antes que sus pés tropiecem contra montanhas tenebrosas, e la luz que esperam, Ele se la vuelva densa oscuridade e la convierta em tinieblas. Veja que coisa forte. Prestem atenção, ele diz. Pongam atenção no que eu estou falando. Não sejam altivos, não sejam orgulhosos, não sejam envanecidos, não sejam altivos, não sejam orgulhosos. Não hagam isso. Ele diz, prestem atenção nisso, coloquem atenção nisso. Deem glória ao Senhor su Deus, antes que Ele haga que se oscureça, antes que seus pés tropiecem contra montanhas tenebrosas, e a luz que esperam,
Él se vuelva densa oscuridad e la convierta em tinieblas. Então, quando eu me coloco nesta condição desse barro duro que Deus não pode moldear, então Ele não tem como realizar a obra dele. Ele não consegue, ele não pode. A Bíblia nos ensina que para Deus nada és, mas ele não pode tocar em livre-albedrio, mesmo sendo quem ele é. Ele não pode, porque se eu não quero, ele não hará. Então, nós outros teríamos que estar sempre orando e pedindo isso a Deus: Senhor, quebra-me. Eu não quero remendos, porque vou repetir: se você remenda um erro, se você remenda um pecado, adelante, o que vai acontecer? O pecado vai volver a sair. Ele vai aparecer, porque ele não foi resuelto, ele foi coberto, ele foi tapado. Não, ele tem que ser eliminado. E como que eu elimino? Quando eu não sou orgulhoso, quando eu permito que o Espírito Santo me quebra, e eu lhe pido isso a ele: quebra, eu quero ser quebrado. Então, quando eu hago isso, então eu me converto em um barro que se pode moldear, que se pode trabalhar. Veja, mais um pouquinho adelante, em Jeremias 18. A palavra vino a Jeremias de parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desciende aonde? A la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palavras. Descendi a la casa del alfarero, e aqui que ele estava trabalhando sobre a rueda. E o vaso de barro que hacía se dañou em la mano del alfarero. Pero el alfarero volvió a hacer outro vaso, según que. Então, se Deus, quando nós outros permitimos que Ele nos moldeie, Ele nos hará como? Melhores. Quando você se deixa moldear por Ele, Espírito Santo, Ele vai ser muito melhor. Mas você tem que permitir isso. Você tem que ser esse barro. Aí ele digo: então vino a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podré eu hacer com ustedes como hace este alfarero, ó casa de Israel. Disse o Senhor: e aqui que ustedes são em mi mano como el barro, aonde? Ó casa de Israel. É assim que temos que ser. Amém, gente? Ser esse barro e deixar: ó Deus, haga o que tu queiras. Eu quero tu voluntad. Qual é tu voluntad? És essa que eu quero. Eu quero estar dentro de tu voluntad. Eu não quero fazer minha vontade, eu quero a tua. Qual é tu voluntad? Haz-la em minha vida. Quando nós outros nos colocamos nesta posição, o Espírito Santo encontra lugar. Aí o Espírito Santo bautiza quem não é bautizado, o Espírito Santo libera quem não é liberado, o Espírito Santo transforma quem não é transformado, e aqueles que já foram liberados, já foram transformados, já foram bautizados, o Espírito Santo los hace melhor todavia, porque eles se deixaram moldear, eles se deixam moldear. Amém?